Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no capítulo 3, hoje vamos falar sobre Juventude é tempo de fazer planos. Juventude é também um tempo de fazer planos, mas Deus quer interferir em seus planos como fez com Maria e José. Maria e José estavam noivos e certamente estavam fazendo planos. Ela pensava no enxoval, no vestido de noiva, na festa. E ele, como carpinteiro, já planejava os móveis, a casa. Contudo, seguramente não fazia parte dos planos dele se casar com uma jovem grávida de outra pessoa. A história deles mostra que não é fácil permitir que Deus interfira em nossos planos, pois isso pode significar abrir mãos de sonhos que cultivamos por muito tempo. Deus poderia ter escolhido Isabel, pois ela sonhava em ter um filho. Zacarias e ela eram um casal experiente e seria menos trabalhoso trazer Jesus ao mundo através deles do que de um jovem casal. Mas Deus escolheu o incerto, um casal jovem, mas com disposição para enfrentar desafios. Alguns podem até pensar que isso não parece muito justo, mas quando Deus nos chama, Ele não nos obriga a aceitar, apenas nos dá a chance de participar de um projeto divino. Talvez você já tenha assistido a alguns programas de televisão que promovem competições de música, culinárias e etc., em que as pessoas se comportam como se essa fosse a grande oportunidade da sua vida e dão tudo de si para ganhar. Talvez você nunca participe de algo assim, mas certamente a grande chance da sua vida acontece quando você descobre os planos de Deus para você. O chamado de Deus em sua vida é, de fato, a grande oportunidade que Deus lhe dá de fazer algo que será contado por toda a eternidade. A oportunidade de Maria foi seu chamado. A princípio, ela teve uma reação de espanto. Imagino que ela tenha reagido mais ou menos como quando alguém lhe diz assim: "Olhe, eu tenho algo para lhe contar, mas fique calmo." Seu coração dispara imediatamente porque já imagina algo terrível. Mas talvez ela tenha se assustado apenas com a visão do anjo. Afinal, ver um anjo deve ser algo assustador mesmo, pois o que um anjo estaria fazendo em sua casa? É compreensível que ela tenha se assustado. Como também é compreensível que você fique surpreso e confuso quando ouve algo inesperado da parte de Deus para você. Quando isso acontece, você logo pensa: será que é comigo mesmo? Quando recebi uma palavra profética sobre meu ministério com crianças, a princípio eu fiquei pensando que talvez tivesse alguém sentado atrás de mim, que Deus estava falando com outra pessoa e não comigo. Depois cheguei a pensar que o intérprete havia errado ou que poderia ser uma palavra sobre minhas filhas. Não entendi muito bem no momento, mas no fim recebi aquela palavra. Acredito que muitos dos que são chamados por Deus surpreendem-se, pois não esperam pelo chamado. Seus planos são outros e de repente Deus aparece com algo novo. Mas uma coisa é certa: esse chamado é o propósito para o qual você nasceu e você precisa discerni-lo. É assim que começa o mover de Deus, quando ele interfere nos planos daqueles que ele chama. Se você não perceber o mover de Deus, não participará dele. Uma mensagem para refletir. É assim que começa o mover de Deus, quando ele interfere nos planos daqueles que ele chama. Se você não perceber o mover de Deus, não participará dele. Depois que tive minhas duas filhas, decidi voltar a estudar e fazer o curso de letras. Mas, como sempre faço, orei antes, pois isso significava 6 anos de investimentos. Na semana em que aconteceria a prova do vestibular, minha filha mais nova ficou muito doente e os exames apontavam para uma infecção séria, que necessitava de internação hospitalar.
O médico pediu urgência nos exames e um deles teria de ser feito no dia da prova. Meu esposo estava viajando, então eu tive que levá-la e programei tudo para dar tempo. Tudo estava indo bem, até que descobri que o endereço do laboratório estava errado. Enquanto eu corria de carro para o endereço certo, com minha filha deitada no banco de trás, eu pensava: será que vai dar tempo? Então o Espírito de Deus falou comigo: você me pediu para interferir, lembra? Imediatamente me lembrei da minha oração e entendi que aquele não era o plano de Deus para mim. De fato, não consegui fazer a prova, os exames deram todos normais e no dia seguinte minha filha estava ótima. Fiquei frustrada por um tempo, mas 2 anos depois fui ordenada pastora. Os 6 anos que se seguiram foram o início do meu ministério com crianças e nesse tempo alcançamos 1.000 células de crianças e milhares delas tiveram um encontro com Deus. Se eu estivesse seguido meus planos, não teria investido tempo nesse ministério. Ao olhar para trás, não me arrependo da escolha que fiz, pois se esse foi o preço da salvação delas, eu o pagaria de novo. Não sei o que Deus tem para você, mas esteja preparada para dar a resposta certa. Maria não pediu um tempo para pensar. Ela tomou uma decisão assim que Deus falou com ela. Deus lhe dará uma chance. Aproveite-a. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. Espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!